Boa noite, amados. Graças a Deus a todos. Que o Senhor, nesta noite, através do seu Espírito Santo, Ele nos fale realmente aquilo que é a vontade dEle. Que Ele nos ensine a verdadeira doutrina para que possamos viver cada dia em mais obediência e santidade dEle. Amém? Amém. Vamos abrir aqui, irmãos, que por gentileza abram as Escrituras Sagradas em Êxodo, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. Êxodo, capítulo 2, do 11 ao 15. Todos acharam? Vamos aguardar um instante. Êxodo, capítulo 2, verso 11 ao 15. Logo no início da Bíblia. Fala assim a palavra de Deus. Capítulo 2. Versículo 11 ao 15. Bom, agora que todos acharam, vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Diz assim o texto sagrado: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um fosso. Pai amado, suplicamos a Ti, Senhor, que a Tua palavra ministrada nesta noite, Senhor, produza, Senhor, o resultado para o qual ela está sendo enviada, Senhor. Ó Deus, te pedimos, Senhor, sempre a instrução e orientação do Teu Santo Espírito. Pedimos ao Senhor que os nossos ouvidos, Senhor, sejam abertos, o nosso coração esteja receptivo, Senhor, para a Tua palavra ministrada, Senhor. Opera, Senhor, todas as coisas conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Não pela força do homem, mas sim pelo Teu Espírito Santo. Nós te pedimos isto, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar-se. Gente, esse texto mostra que Moisés, em determinado momento, Moisés, a gente sabe que era filho adotivo da filha de Faraó. Então ele era um neto adotivo de Faraó, né? Mas ele tinha descendência de hebreu, certo? Então, mas ele morava no meio da realeza, vamos dizer assim, né? Foi instruído, né? Teve ensinamentos diferentes do que os seus irmãos hebreus tinham, eram escravizados pelos egípcios. Mas em certo momento, ao sair do palácio, a Bíblia fala que Moisés, ele viu um egípcio, tá? Que não era o filho dele, espancando um hebreu que era um consanguíneo
observava, tá? E foi lá e matou o egípcio. E depois disso, o que é que ele fez? Ele escondeu o corpo do egípcio na areia, certo? Então, Moisés, antes de praticar o ato, ele teve um cuidado de olhar para um lado e para o outro, para se certificar de que ninguém estava olhando aquele que iria fazer o egípcio. Amém? Nós temos que ter cuidado, porque Deus, Ele observa a todos nós. Moisés, ele não olhou para onde? Para o alto. Né? Nós vamos ver que a Bíblia, ela nos traz informações de que Deus vê tudo. Em um momento, a gente pode dizer que Deus tudo vê. Vamos ver em Gênesis, no capítulo 16, do versículo 13, a palavra de Deus está nos dizendo assim: então, ela invocou o nome do Senhor. Ela quem? Agar, né? A serva que Sarai, na época, deu a Abraão, para Abraão coabitar com ela. Né? E ela concebeu um filho. Né? Depois gerou e nasceu um filho chamado Ismael. Obrigado, irmão. Tá? Ela concedeu um filho. Mas olha o que ela diz. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que tudo vê. Outras versões diz que tu és Deus que tudo vê. Tá? Aqui diz: tu és Deus que vê. E outras versões falam que Deus vê tudo. O que significa isso no texto original em hebraico? Chama-se El Roi, o Deus que tudo vê. Então não adianta, meu irmão, a gente achar como Moisés, tá, que olhou para um lado, olhou para o outro, e não viu, e viu que não tinha ninguém prestando atenção, né, na atitude que ele iria ter em relação ao egípcio, no caso matá-lo, né, mas mesmo assim, o faraó ficou sabendo. Ok, foi Deus que foi lá e revelou o faraó. Vamos analisar o texto. Existia um egípcio que estava espancando o quê? Um hebreu, certo? Moisés matou um egípcio, mas não matou o hebreu, correto? Apesar de não ter nem do lado direito, nem do lado esquerdo, ou na frente ou atrás, alguém observando, mas ficou uma testemunha. Foi o próprio hebreu, tá? Então Moisés achava que tinha que praticar a coisa certa, perfeita, que ninguém ia descobrir, esqueceu que o hebreu que convive, com certeza esse hebreu, isso eu, comentou com os outros irmãos hebreus dele. E quando Moisés foi ter a atitude de questionar um outro hebreu que estava espancando outro irmão hebreu, né, ele disse: vai me matar também? Quem é tu, juiz sobre mim? Né? Mas por quê? Porque o hebreu que estava sendo espancado com o egípcio ficou vivo, certo? Então nós temos que ter muito cuidado, porque não adianta a gente ficar olhando e fazendo uma coisa que a gente acha que é certa ou errada, tá? Porque Deus, Ele vê tudo. Tudo aquilo que você achar que não tem uma testemunha, mas tem um Deus lá em cima que está vendo o que você está fazendo. Ou você está fazendo uma coisa certa ou errada, mas Deus, Ele vai estar vendo. E Ele vai trazer a retribuição dele de acordo com aquilo que você está praticando. Porque nada fica oculto aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus ele não dormita nunca. Nenhum livro Deus dormita. A Bíblia diz que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Então nada foge ao alcance da visão dos olhos de Deus. Amém? Iremos ver aqui alguns personagens na Bíblia que se esqueceram de que Deus tudo vê. Ele é El Roi. Engasguei com a água. Vamos ver
Nós vamos observar isso. Diz assim a palavra de Deus. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. Veja, no momento que Tom tem essa atitude de se esconder-se, por causa do pecado cometido, pela desobediência que eles tinham cometido contra Deus, ele foi se esconder entre as árvores do jardim. Mas esqueceram o quê? Que Deus tudo vê. Deus ele vê tudo. Tudo. Vamos ver outro. O próprio Moisés, a gente vai retornar ao texto que a gente leu. Moisés esqueceu-se do Deus que tudo vê. E Êxodo 2:12. Olha o que diz assim. Olhou de um e de outro lado, e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés ele se preocupou para ver se não ficava nenhuma testemunha, se não tinha ninguém vendo o que ele ia fazer, porque o que ele ia fazer, ele fez, é errado. Ele matou uma pessoa, ele matou um egípcio. Tá? Mas Moisés, como eu disse, ele esqueceu de olhar para o alto e ver que Deus estava vendo o que ele estava praticando. Vou trazer um outro personagem muito importante, um personagem tido como um homem segundo o coração de Deus. Quem é ele? O rei Davi. Davi esqueceu-se que é um Deus que tudo vê. E segundo Samuel, no capítulo 11, no versículo 4 e 5, a palavra do Senhor nos diz: então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Trouxesse quem? A Betseba, né? Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. No versículo 5 fala assim: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Quando Davi adultera com Betseba, ele esqueceu que o Deus Todo-Poderoso, o Elohim, estava tendo aquela relação sexual ilícita, imoral, relação adúltera. Ele esqueceu de Deus que o observava, fazendo ele certo ou errado. Deus estava vendo. E isso trouxe consequência, a gente sabe, para Davi, assim como trouxe consequência para o primeiro casal, para Adão e Eva, assim como também trouxe consequência para Moisés. Ele fugiu e foi morar onde? Em Midian. Quanto tempo Moisés passou em Midian? 40 anos. Né? Olha a consequência de que quando a gente esquece que Deus está observando e por conta disso acha que pode fazer o que é desobediência diante de Deus, tem consequências. Agora, se vamos pensar assim, se quando eu faço uma coisa errada, tá? E esqueço que Deus está me vendo, quando eu faço uma coisa errada e esqueço que Deus está me vendo, eu tenho consequência negativa. Agora imagina, quando eu faço a coisa correta e Deus está me vendo, Ele também vai me retribuirá, conforme aquilo que eu fiz corretamente. Se eu faço uma coisa errada, tá? Ele vai me retribuir com consequências pelo ato errado. Então são coisas negativas. Quando eu faço a coisa certa, Deus ele vai me retribuir com coisas positivas, porque eu fiz o que é correto diante dos olhos de Deus. A gente vê muitas passagens, principalmente quando fala dos reis sobre Israel, de que fez rei tal, fulano de tal, fez o que era bom aos olhos de Deus. Mas também a gente vê que rei tal, em tempo tal, fez o que era mal perante os olhos de Deus. Então a gente vê que muitas das vezes esquecemos que somos cristãos e que devemos obediência a Deus. Mas uma coisa a gente não pode esquecer: Deus vai estar vendo tudo o que a gente fizer, mesmo com testemunhas ou mesmo no nosso secreto, no nosso oculto, onde estamos sozinhos. Aqui ninguém está vendo. Eu vou fazer aquilo que é errado. Meu irmão, se preocupe com isso. Porque essa atitude, com certeza, Deus estará vendo. Nós vamos entender por quê.
Vamos falar de um personagem. Eu trouxe só um personagem aqui que, mesmo não tendo testemunha, numa situação que não tinha pessoas que pudessem depor contra a atitude dele, mas ele preferiu fazer o que era correto, porque ele sabia que Deus estava com ele. Quem lembra de um homem na Bíblia chamado José? José passou o que ele passou, né? Foi vendido como escravo para Potifar, certo? Potifar o colocou sobre um mordomo, né? José tomava conta de toda a casa de Potifar, sabia das coisas da casa de Potifar mais do que Potifar. E a mulher, por ver que Josué era belo e formoso, ela começou a desejar a Josué. Vamos fazer um português mais claro. Ela começou a dar em cima de Josué. Né? Perdão, falei Josué. De José. Tá? Então, ela queria, porque queria ter José na sua cama. Que José deitasse com ela. Mas olha o que José, ele fala em Gênesis, no capítulo 3, versículo 7 a 12. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que é que José estava dizendo? José estava dizendo: eu não vou fazer isso, Deus está vendo, eu não posso pecar contra Deus, eu não posso cometer tamanha maldade contra o meu Criador, ao meu Deus Todo-Poderoso. Ele refletia que ele sabia que se ele caísse nesse laço, ele cairia. E aquelas promessas que Deus tinha feito para eles poderiam ser abortadas, interrompidas. A mulher de Faraó, nessa atitude dela, deita-te comigo, ninguém está vendo. Mas José estava dizendo: Deus está vendo. Deus está vendo, eu não posso cometer tamanha maldade e não posso pecar contra esse Deus. Muitas das vezes a gente está isolado, toma uma decisão errada porque acha que ninguém está vendo. Tem um comportamento de desobedecer a Deus porque acha que ninguém está vendo. E se esquece que o próprio Deus tem os olhos voltados para cada um de nossos passos. Deus, ele vê tudo, é o Deus que tudo vê, é o Deus, é o ruim. Amém? Continuando na leitura de José. Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém de casa se achava presente. Aquilo, a mulher de Potifar achava que não ia ver testemunha, eles poderiam se deitar na cama, eles poderiam ter uma relação adulta, pecaminosa, porque ninguém estava vendo. Mas José sabia sim que Deus estava vendo aquela situação. Então, ela pegou pelas vestes e lhe disse: deita comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. José tinha e sabia a importância de obedecer a Deus, de viver em obediência a Deus. Porque vocês lembram qual a história de José? De como Deus se mostrava que os irmãos iam servir a ele, mesmo ele sendo mais novo? Muitas situações levaram a José a passar por circunstâncias em que ninguém gostaria de passar. Mas José passou, porque ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando, Deus estava vendo. E essa situação criada por uma mulher que estava cobiçando a José, ele sabia também que Deus estava vendo. Mesmo depois que ele foi preso e acusado de ter dado
sentado em cima da mulher de Potifar, ele sabia, mesmo preso, que Deus estava vendo. Amém? Podemos ver, meu irmão, minha irmã, que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Nós vamos ver alguns textos bíblicos para a gente se embasar realmente de Deus. Ele vê. Em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 13, fala assim a palavra de Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos repetir aqui. Aos olhos, repita, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quer dizer, tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos prestar conta, porque Deus, Ele está vendo. Seja a coisa correta ou incorreta, seja obediência ou desobediência, nós vamos prestar conta. Você acha que se você fez alguma coisa longe dos olhos que possam testemunhar contra você no meio dos homens, não se esqueça, você vai prestar conta. Cada atitude errada, cada desobediência, você vai prestar conta com aquele que te vê. Vai ser a sua repetição, porque Deus, Ele é o quê? É justiça. Deus é justiça quando você pratica a coisa errada e a justiça quando você pratica a coisa certa. Deus é justiça quando você obedece e também é justiça quando você desobedece. Deus, Ele não vai ser fora disso, Ele vai ser sempre justiça. Independente do que o homem fizer, ele vai ser uma justiça positiva ou uma justiça negativa. Porque as nossas escolhas, elas têm consequências. Amém? Em Jó, no capítulo 34, no versículo 21, fala assim: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Meu irmão, você pode estar passando por uma dificuldade. Você pode estar passando por uma luta muito grande. E a gente passa por isso, porque Jesus disse: no mundo nós teremos o quê? Aflições. Conselho para Jesus: nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele já venceu a este mundo. Né? Então Deus, Ele está vendo quando você precisa de um socorro de Deus, seja um socorro para a sua saúde, uma cura, seja um socorro para uma tribulação muito grande, uma perseguição, seja um socorro para uma libertação, você está sendo oprimido, muitos têm que ser levantados por você. O irmão tome a atitude correta, confie em Deus. Leve até aquele trono, o trono da graça, o trono poderoso de Deus. O trono nos remete a juízo, mas existe o trono da graça, onde os favores de Deus emanam para cada um de nós que precisamos, e quando estamos de acordo com os princípios de obediência da sua palavra. Correto? Então Deus, Ele vê tudo. Vê se você está fazendo o que é correto e vê se você está fazendo o que não é correto. Independente da ocasião, ou quando você está cercado de pessoas, ou quando você está sozinho, sem testemunha, Deus, Ele está vendo. Amém? Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero mostrar o importante disso tudo. Que a gente tem tratado já em várias ministrações, tanto eu, o pastor Paulo, sobre obediência. Qual foi o maior exemplo de Jesus? Muita gente, eu inclusive pensava assim, e recentemente eu tive uma outra visão sobre a coisa, que o maior exemplo de Jesus foi amor. E hoje eu penso assim, a maior expressão de Jesus foi a obediência. E por essa obediência que ele expressa esse amor. Porque se ele não fosse obediente, seria como se ele não nos amasse. Ele foi obediente para expressar o amor de Deus por cada um de nós. Em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus estava observando
poder escolher entre viver em obediência ou viver ainda escravizados pelo pecado. Mas graças a Jesus Cristo, que foi obediente, que fez tudo o que Deus mandou, porque ele sabia que Deus estava lhe vendo. Jesus orou lá no Getsemane como? Que não fosse feita a vontade dele, mas de quem? Do Pai, aquele que enviou ele. É importante, gente, independente de onde estamos, com quem estamos, se estamos acompanhados, se estamos sozinhos, fazermos sempre as coisas sabendo e tendo a consciência de que Deus, Ele está nos vendo. Nada foge aos olhos de Deus. Quando você fala do seu irmão secretamente, do seu pensamento, ou então você comenta com outra pessoa, além da outra pessoa, Deus ele está vendo que você está falando com um irmão, o qual ele mandou que você o amasse. Você está indo contra a palavra de Deus. Você está quebrando o mandamento de Deus. Toda vez que quebramos o mandamento, o princípio da palavra de Deus, volta para você essa quebra. Volta para você. Não podemos viver achando que a palavra de Deus ela é boa aqui, mas aqui eu não quero. Ela é boa aqui eu não quero. A palavra de Deus ela é perfeita, o perfeito manual para aquele que é chamado de Filho de Deus, para aquele que é guiado pelo Espírito Santo, na verdade, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Olhando mais outros versículos, outros textos, em Provérbios 5, 21, fala assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas ou escolhas. Amém? Provérbios 15, 3 fala: os olhos do Senhor estão em todo lugar, porque Deus é o quê? Onipresente, onisciente, onipotente, Ele consegue tudo. Contemplando os maus, os bons, o que ele está dizendo? Contemplando aquele que obedece, aquele que não obedece. Os olhos de Deus, Ele estão sobre todo lugar, sobre todos, independente daqueles que o obedecem ou que não os obedecem. Deus ele vê tudo. Deus ele vê até o nosso íntimo. Porque o homem, Deus criou, mas Deus ele deu o quê? O coração, até o coração, o seu íntimo, meu irmão. Deus ele vê e perscruta o seu coração. Ele sabe o que tem no seu coração. Se é inclinação para obedecer ou se é inclinação para desobedecer. Deus sabe todas as coisas. Deus também é presciente. Amém? E é importante nós observarmos que nada que foi feito, escondido e oculto, permanecerá escondido e oculto. Tudo, meu irmão, vai se revelar. Tudo vai se revelar. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Em Mateus 10, 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser reconhecido. Meu irmão, não adianta você manter segredo, mantenha oculto o que você fez de errado, porque Deus, Ele está o quê? Deus está o quê? Vendo, não adianta você achar que fez a coisa e ninguém vai saber, porque você quer cuidar da sua reputação. Mas Deus não é isso que Ele quer de você. Ele quer cuidar, sabe por quê? Através da sua palavra, é do seu caráter. Tornar o seu caráter um caráter de obediência a Ele. A sua reputação serve para os homens, mas Deus está requerendo de você um caráter obediente, que você pode estar ou em público ou em secreto. Você vai apresentar o mesmo caráter, você vai agir que nem José agiu, porque você vai estar sabendo
dizendo que Deus é o Deus que tudo vê. Não se engane, meu irmão, minha irmã. Não ache que você pode, se enganando, estar enganando a Deus. Ele que é o seu Criador. Ele que é o Deus que tudo vê. Ele que é o Todo-Poderoso. Ele que criou todas as coisas, que deu ordem ao universo, nas coisas do universo, na natureza. Foi tudo Ele que formou. Como é que Ele não vai estar vendo o que você está fazendo? Seja certo ou errado. Agora, a escolha da recompensa é sua. Da retribuição de Deus é sua. Você possui uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus ele te aconselha. Escolhe, porém, a bênção. Vida ou morte. Bênção ou maldição. Ele não vai dizer, deixa que escolher isso, eu te obrigo. Não. Escolha isso. Se você escolher a vida, a bênção, ela vai correr atrás de você, não é você que vai correr atrás da bênção. Porque você está inclinado a viver uma vida, sabendo que Deus é Deus. Quando você profere o palavrão, quando você mente, vamos dizer assim, esses pecados que estão vivendo, pecados de menor poder ofensivo, que é advogado, o Charles pode entender melhor, né? Aqueles pecados menores, Deus está vendo. E por essa mentira, tá? Por esse palavrão que você chamou, a Bíblia nós lemos agora, você vai prestar contas com aquele que vê. E possamos viver uma vida refletindo. Estou fazendo certo? Estou fazendo errado? Gente, é importante. Cada dia mais. O pastor, na última ministração, ele ministrou sobre santificação. Deus, ele quer santificação. Santificação se consegue com obediência. Quando você obedece mais santificado, você se torna. E você sabe que sem santidade você não verá quem? Não verá a Deus. A palavra que diz isso. Não é um homem que está dizendo isso. Não sou eu que estou ministrando que estou dizendo isso. Mas é a palavra de Deus. E Deus é o Deus que zela por esta palavra. Porque Ele é o Deus fiel. Deus é amor, mas Deus é justiça. Ele vai te retribuir, meu irmão, minha irmã, conforme aquilo que escolheres fazer. Se você quer viver uma vida olhando para o alto e dizer, tu está vendo, né, Deus? Tu está vendo, Deus? Eu não vou fazer o que tu está vendo. Não tem como me esconder dos teus olhos. Primeiro casal tem que se esconder entre as árvores do jardim. Não adianta, gente. Não temos como fugir dos olhos de Deus. Em Apocalipse, quando Jesus fala à igreja de Tiatira, ele está ilustrado na palavra de Deus que Jesus com olhos como chama de fogo, os pés de bronze, olhos de fogo, bronze, a tipologia bíblica remete à justiça. Aqueles olhos estão ali para olhar e para fazer justiça. Ou justiça negativa, ou justiça positiva. A escolha é sua. Quer viver em pecado? Quer viver em desobediência? A escolha é sua. Mas o tempo todo, a palavra de Deus nos coloca a entender que nós devemos escolher vida e bênção, não maldição e morte. Deus, além de tudo, tem dado ao ser humano, aos seus filhos, na verdade, aqueles que já creem no nome de Jesus, Deus tem dado
chance, tem usado de misericórdia, porque ele tem usado de longanimidade, quer dizer paciência. Só que muita gente desprezando essa misericórdia, essa paciência, e tem confundido longanimidade com libertinagem, e tem procurado viver da maneira que quer. Gente, nós vimos que nós não somos mais nossos, nós fomos resgatados, Jesus pagou um preço, passamos a ser propriedade peculiar de Deus, então não podemos viver como vivíamos antes, quando ainda não tínhamos sido redimidos, não tínhamos ainda nos tornado propriedade peculiar de Deus. Nós temos de viver, nos sujeitamos a Deus, para o quê? Para poder resistir ao diabo, para que ele fuja de cada um de nós. Agora, se você é obediente, você consegue resistir. Mas se você não se sujeita a Deus e é uma pessoa desobediente, você vai cair na mão do diabo. Porque ele não brinca de ser diabo. Ele veio para quê? Essa é a tarefa dele. Essa é a missão dele. Mas para que Jesus veio? E você está vivendo como? Em sujeição a Deus? Se você está sujeito a Deus, você é uma pessoa obediente, o diabo não te toca, meu amigo. Porque você é propriedade peculiar de Deus. E quando você não peca, Deus está vendo e Deus vai te retribuir segundo aquilo que você está praticando. Sujeição a Deus. É importante que a gente observe que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos responsabilidade sim, nesse relacionamento que não temos com Deus. Não é só da parte de Deus que tem que ver as coisas, tem que ser recíproco. Nós temos que também fazer a nossa parte, nós temos que viver segundo o propósito para o qual nós fomos chamados, e nós fomos chamados para quê? Para sermos santos. Antes de fazer qualquer coisa, nós temos que ser, e nós temos que ser santos. E só vai ser santo aquele que obedece à palavra de Deus. Não tem outra maneira, não tem outro meio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o próprio Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. E que foi que Jesus deu exemplo de obediência? Se nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo, nós temos que esperar o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser filhos obedientes. A nossa luta, meu irmão e irmã, não é contra o sangue. Deus me perdoa, Pai, porque muitas vezes eu te desobedeço. Muitas vezes acho que tu não está vendo, mas a tua longanimidade, a minha misericórdia, diz que tu espera arrependimento de mim e de todo aquele que porventura cair. Deus, ele vai te dar condição de te erguer, mas se você se arrepender, quando você for desobediente, o nosso sangue não é contra a luta, nem contra a carne, o nosso sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra as hostes da maldade, as hostes das trevas, as regiões celestiais. O diabo ele vai o tempo todo. Ele está doido, bramindo como o quê? O leão. Mas quem é o nosso leão? O verdadeiro. É o leão da tribo de Judá. A Jesus toda honra e toda glória. Porque ele nos comprou para Deus, para que vivemos uma vida santa, em obediência, sem pecado. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos justificados pelo sacrifício de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante a gente perceber que tem um Deus que nos ama e que entrega o Cordeiro Pascual para que nós possamos realmente, na eternidade, estar juntos
Criador. Não podemos esquecer de que Deus, tudo, Ele vê. Ele é o Deus El-Roi. Deus é o Deus El-Roi. Meu irmão, minha irmã, paute a sua vida, sempre, a vida como filho de Deus, sempre, sabendo e nunca esquecendo que Deus tudo ele vê. Deus tudo ele vê. Mas se você teve um desvio de conduta e esqueceu que Deus estava vendo e fez algo de errado, Deus ele é longânimo, ele estende a misericórdia para você, mas ele espera o que de você? Arrependimento. Arrependimento significa o quê? Você vai voltar debaixo da graça. Esse caminho, meu irmão, eu já vi, sabe? É você que faz. Não é o Espírito Santo, não é o pastor, não sou eu. Você se arrepende do seu pecado, confessa o seu pecado, você obtém perdão. O sangue de Jesus passa sobre a sua brecha, te torna remido dos teus pecados, Deus já não vai lembrar mais. Você voltou para debaixo da graça. Procure entrar em obediência, mas não procure confundir longanimidade com libertinagem. Você não foi comprado para viver da maneira que você quer. Você foi comprado para ser sacerdócio real, nação santa, um povo escolhido e eleito de Deus. Não foi à toa que Jesus morreu naquela cruz. Não foi à toa. Valorize a esse sacrifício. Queira ser obediente a Deus. Deseje ardentemente obedecer a Deus. Vai ser melhor para você, para cada um de nós, quando a gente vê. É melhor obedecer. É melhor escolher a vida. É melhor escolher a bênção. Ela vai correr atrás de mim. E você vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantas e quantas vezes eu fui aquele filho de Deus, chamado de bastardo, que não aceitava a correção e disciplina de Deus, e não entendia que ele fazia isso por amor a mim. Mas depois que eu comecei a dobrar minha serviço, a entender que Deus me ama, por isso Ele me corrige, disciplina, porque Ele quer o melhor para mim. Quantas coisas já mudaram na minha vida? Quantas coisas já mudaram na minha família? Quantas e quantas testemunhos eu já pude dar com a ajuda de Deus em meu favor? Meu irmão, minha irmã, quando realmente entendermos que é necessário imitar a Jesus Cristo, sermos segundo a imagem e semelhança de nosso Criador, que foi o erro do primeiro Adão. Agora não. Nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus por conta do último Adão chamado Jesus Cristo. E se Jesus Cristo nos deu exemplo que é sim necessário viver em obediência, nós devemos replicar isso, obediência igual a que Cristo fez. Não confundamos, gente, que não temos responsabilidade, que é só de Deus que vem as coisas. As coisas vêm. Esse daqui foi primeiro. E vem de lá. E você manda daqui. E vem de lá. Você manda daqui. E vem de lá. Deus continua te mandando. Ele não para de te abençoar. Mas se você escolhe desobedecer, você vai parar, vai cortar. Porque você quebrou o seu processo de santificação. Sem santificação, repito, ninguém verá a Deus. Para finalizar, gente, eu vou deixar uma frase aqui, uma reflexão minha, de como nós devemos viver. Nós devemos viver e fazer as coisas com a consciência de que Deus está vendo. Ah, o pastor não está vendo.
Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele vê. Então, meu irmão, se você tem o hábito de relegar essa notícia, você começa a refletir e começa a ter a consciência de que Deus realmente está vendo o passo, todos os passos, não é só um passo, nem dois passos, todos os nossos passos, tá? O passo de todos os homens, Deus ele está vendo. Ele sabe todas as coisas. Mas o que é que ele espera de você? Que o seu caráter apresente o mesmo caráter de Cristo Jesus. Não estou dizendo aqui que ter boa reputação é ruim, mas o caráter é o que Deus está olhando. Não é a tua reputação diante dos homens. É o caráter que Deus ele quer que você eleve a altura do valor perfeito. Amém? Amém. Pastor, queria me chamar aqui. Vamos fazer uma coisa bem diferente. Eu sei que o senhor está com uma certa dificuldade, mas eu queria que o senhor se colocasse aqui em pé. Os irmãos fizessem uma fila, se não orassem por uma das ovelhas que Deus tem que colocar nas suas mãos. O Senhor te dê palavras de sabedoria que nesse momento. Fiquem em pé, meu irmão, faça uma fila, o pastor vai orar individualmente por uma.